santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Queremos saudar a todos com a preciosa graça do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, louvado seja o Senhor, entre outras razões, pela vida do seu povo. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós nesse momento e que esse culto seja uma maneira de abençoar o povo do Senhor espalhado pela face da terra. Quero, com esse cumprimento, convidar todos a cantarmos juntos. Cantaremos o hino 60 do cantor cristão e depois há momentos. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ouvi
Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar, o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar, Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar, Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Amém. Amém. Meus irmãos, nós sempre começamos nosso culto com oração. Peço a todos para curvarem suas cabeças, fecharem os seus olhos e que cada um de nós se volte ao Senhor para bendizê-lo, para dar ao Senhor honra, glória, majestade e soberania. Reconhecer a sua mão em sua vida, reconhecer que tudo o que você é, tudo o que você tem, vem do Senhor. Meu irmão, eu quero que você pense nos motivos que você tem para ser grato a Deus. A casa onde você mora, o teto que você vive, o pão de cada dia, o seu almoço de hoje, a sua família, esposa, filhos, pais, irmãos, saúde, seu trabalho, o fazer parte do povo de Deus, poder congregar numa igreja local, a salvação pelo precioso nome de Cristo, motivo acima de tudo. Nós temos os nossos irmãos que estão passando por luta. Clame pela irmã Zilda Guzmão, Jorge, Martinha, Márcio, Fábia, seus filhos, Selmária, Patrick, Luana e Eduarda, os nossos idosos, Gessé Santana, Isaura, Zélia Brito, Lúcia Figueira, Silvino, Lidinha, Matilde, os nossos enfermos, Elias, Elizabeth, João Felipe, irmã Darcy, Clay, os lares da nossa igreja, as famílias, os missionários, Jonathan e Emília,
Pastor Carlos Alcântara pediu oração pela sua mamãe. Clame pela Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar, partida do pastor Josué Félix, conforto para a família do pastor Josué, sabedoria ao pastor Ebenezer à frente daquela igreja, família do pastor Sodré, a igreja do pastor Jorge e a sua família ali em Feira de Santana, vocacionados para a obra do Senhor, que Deus levante entre nós pelo menos um vocacionado este ano. Proteção sobre o povo de Deus, nosso país, nosso estado, nossa cidade, e despertamento do Senhor sobre a nossa igreja. Pai amado, nós em nome de Cristo adoramos a Ti, Senhor, e em nome de Jesus nós Te dizemos que somos muito felizes por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, Tua mão é real em nossas vidas e nós ficamos encantados de desfrutar da Tua bondade. Muito obrigado, Pai. Clamamos ao Senhor para que continue sendo conosco, Pai, não nos desampare, não desista de nós. Senhor amado, que o Senhor esteja nos assistindo a cada momento. Senhor, olha para nós sempre a partir da Tua misericórdia, sempre a partir da Tua graça, sempre por meio de Jesus Cristo, ó Deus. Olha para nós assim. Rogamos ao Senhor para que seja com os nossos familiares, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, ou aqueles que talvez estejam longe. Senhor, por bondade, move o coração deles para Ti. Ó Deus amado, peço a Ti para que tome a direção desse culto, vem falar aos nossos corações. Agrada-te de nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo eu Te peço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo Te louvamos. Amém, ó Pai. Amém. Meus irmãos, a irmã Lívia Ellen vai louvar a Deus com uma parte especial agora. No Calvário, meu Jesus se entregou.
Eu não sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Amém. Graças a Deus. Os nossos avisos, sempre procuramos enfatizá-los, então queremos dizer que estamos seguindo adiante naquele compromisso missionário. Eu sei que acaba sendo repetitivo a cada culto, mas é realmente o desejo de poder abençoar esses servos do Senhor. Então, além dos 15 missionários que esse desafio tem apoiado, estamos procurando também apoiar a igreja perseguida. Como falei pela manhã, tem uma família na região do Oriente Médio que é desprivilegiada, ela acaba não tendo recursos financeiros por ser cristã, naquele país de uma maioria de outra religião. Estamos procurando ver como assisti-la. Aí os irmãos continuem orando e nos ajudando na medida das suas possibilidades. Seu depósito, transferência bancária ou Pix, por favor, mande o comprovante para a gente, se for para esse desafio missionário, para orientarmos a tesouraria. Indo além, meus irmãos, hoje nós não estamos podendo ter a nossa reunião pública devido ao toque de recolher. Aí aqui está sendo apenas uma transmissão. Quarta-feira, mais uma vez, será transmissão. Domingo próximo, pela manhã, culto normal. Domingo de Páscoa, o dia da ressurreição. Pela manhã haverá uma participação especialíssima. Haverá uma mini cantata do grupo Herdeiros da Graça. E o pastor Infante estará pregando o próximo domingo pela manhã. Incentivo os irmãos a estarem presentes. Próximo domingo à noite, mais uma vez, será transmissão. Não haverá o culto presencial, mas haverá transmissão no próximo domingo à noite. Enfatizando bem, domingo pela manhã, culto presencial, domingo à noite, apenas a transmissão. Queremos ter a nossa Assembleia Administrativa no dia 7 de abril, que é a segunda quarta-feira de abril. Só dependemos mesmo da pandemia, do toque de recolher, nos permitir fazê-lo. Então, havendo a possibilidade, 7 de abril teremos a nossa Assembleia. Momento para pedir cartas e momento para também dar profissão de fé. Nós teremos em maio a programação toda voltada à família. Então, segundo domingo é Dia das Mães, todos os domingos programação voltada à família. Queremos pedir que as partes especiais sejam feitas por família, pais e filhos, casais. E nós também teremos um coral masculino. Aí esse coral masculino será no terceiro domingo. Aqueles que quiserem fazer parte do coral, casados, solteiros, procure a secretaria da igreja, procure o irmão Wallace ou procure Marcos Cunha. São as pessoas que estarão responsáveis nos ajudando. Queremos que seja uma bênção. E, meus irmãos, aos domingos pela manhã, 7h30, está tendo um grupo de homens aqui orando. Se você quiser fazer parte desse grupo, é só estar presente às 7h30. Se as mulheres quiserem também fazer um grupo de oração, nós temos salas disponíveis para que isso aconteça. É o povo de Deus se quebrantando diante do Senhor. Basicamente, são esses os nossos avisos. Nós agora queremos convidar os nossos irmãos que nos ajudam com o louvor, para mais uma vez adorarmos a Deus. E agora cantaremos o 371, o 377 e o Rosto de Cristo. 371, 377 e o Rosto de Cristo. Rocha eterna foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal que me limpa todo mal. Traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem pena
Dá-me perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando eu ao meu lar subi, em teu rosto em glória vi, rocha eterna, que prazer eu terei de em ti viver. Amém. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E glório como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou maus dias vêm até da vida o fim, mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. O rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspira
quadros pintados daquele que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Amém, Senhor, amém. Nosso Deus, nós queremos muito ver o rosto de Cristo. Pai, nós queremos muito tocar em suas mãos, nós queremos muito, Pai, estar aos seus pés para adorá-lo. Senhor, Maranata, Maranata, apressa o dia onde estaremos na presença de Jesus. Ó Pai, enquanto esse dia não acontece, Senhor, agrada-te de nós, cuida de nós, nos preserva diante de Ti. Em nome de Jesus, esse é quem nós adoramos, nós te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós, porque estamos fazendo a transmissão, estamos gravando esse culto às 3 horas da tarde. E eu quero agradecer pelos nossos irmãos que se dispuseram a dedicar esse tempo, num domingo, 3 horas da tarde, para podermos prestar esse culto e abençoar aqueles que nos acompanham. Aí eu agradeço aos nossos irmãos da música, nossos irmãos do multimídia, do DEPAV, e temos também algumas pessoas aqui no templo para cultuar conosco. Minha gratidão a todos vocês, que o Senhor, por bondade, esteja abençoando a cada um. Quero dedicar a esses irmãos que estão aqui, também aqueles que nos acompanharão, esse hino para a glória de Deus. Nossa irmã Uerlânia louvará o Senhor. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque nele achei sempre graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim.
guardou a dimensão. Por triste pecado outorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus, eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna, sem uma desdita, nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com o amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso seja sempre Jesus para o seu povo. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Convido a abrirem suas Bíblias em Salmo 51. Nós leremos um verso que nos norteará na reflexão, mas, por favor, não fechem suas Bíblias. Salmo 51, versículo 17. 51, verso 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Leiamos de novo. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, sem fechar a Bíblia. Podeis assentar?
Esse salmo foi escrito por Davi. O contexto ele é muito conhecido. Davi, depois de ter sido feito rei de Israel, depois de tantos livramentos recebidos de Deus, depois de tantas manifestações da graça, da bondade de Deus para com ele, Davi, ele, infelizmente, peca, desonra o nome do Senhor, faz o inimaginável. Ele adultera, para esconder o seu adultério, ele manda matar o marido traído, e então ele leva a esposa grávida e viúva para o seu harém, dando a entender para o povo que ele estava cuidando da viúva que ficou grávida, ou da grávida que ficou viúva. Então ele foi assassino, ele foi adúltero, ele foi mentiroso, ele foi hipócrita. Ele vai se arrepender, e no seu arrependimento ele escreve o Salmo 32 e este Salmo. E aqui ele traz a máxima da caminhada com Deus. No verso 17 ele vai dizer: olha, a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A Bíblia vai chamar Davi de homem segundo o coração de Deus. E o que fará Davi, o homem segundo o coração de Deus? O fato dele cultivar um coração quebrantado. Meus irmãos, meus amigos, que nós possamos aprender da essência da caminhada com Deus, um coração quebrantado. Jesus Cristo, ele vai reiterar isso de diversas formas. Jesus Cristo vai dizer assim: aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar, esse será humilhado. Jesus vai falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu cheio de justiça própria, o publicano totalmente quebrantado, batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Jesus fala que o publicano desce para casa justificado. Meus irmãos, meus amigos, nós precisamos entender: a essência da caminhada com Deus é um coração quebrantado. Se você observar o verso anterior, o verso 16, ele diz assim: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. O ser humano, ele é por si só religioso, e ele, na sua religiosidade, ele tem uma lei de compensação. Então ele quer lidar com as coisas através do mérito e demérito. Diante de um demérito, ele quer criar um mérito. Então ele acha que com a vida, principalmente com Deus, é uma balança, onde de um lado põe os acertos e de outro lado põe os erros. Se tiver havendo muitos erros, é só aumentar os acertos. Aí no Velho Testamento havia a prática de sacrifícios. Davi está dizendo que ainda que ele sacrificasse, ele não entendia que os seus sacrifícios resolveriam os seus problemas com Deus. Ele entendia que os seus atos religiosos, apesar de importantes, apesar de necessários, não era a essência do que Deus queria na sua vida. Meus irmãos, meus amigos, o que é um coração quebrantado? Não é necessariamente religiosidade. Vamos pensar um pouco? Aquele marido que de repente ele é distante, ausente, de repente ele até é um tanto ignorante. E como é que ele procura compensar esses deméritos? Como é que ele procura compensar essas falhas? Dá um presente para a esposa, faz um mimo, alguma coisa ele acha que resolve esses deméritos, que resolve essas falhas. Aquele pai que da mesma maneira ele é ausente, ele não passa tempo com o filho, como é que ele quer resolver isso? Dando presentes, dando coisas caras, achando que isso resolve a questão. Aí para com Deus, a gente começa a enumerar as nossas obras, os nossos feitos, os nossos sacrifícios e os nossos holocaustos. Davi, ele vai dizer para Deus: Senhor, eu sei que a grande questão não é sacrifício. Se fosse, eu faria. Não é que eu me nego a fazer, é que eu sei que esses sacrifícios não vão fazer diferença. E ele então vai insistir. O que faz diferença é um coração contrito e quebrantado. A isso tu não desprezarás, ó Deus. Entendendo isso, meus irmãos, entendendo isso, meus amigos, quais são os princípios, quais são as atitudes, quais são as evidências, quais são as buscas de um coração quebrantado?
Então, como é que eu desenvolvo um coração quebrantado? Ou como é que eu evidencio um coração quebrantado? Davi está dizendo que quer ser aceito por Deus. Davi está dizendo que ele quer ser perdoado, que ele quer ser restaurado, que ele quer voltar a ter comunhão com o Senhor. E para isso precisava um coração quebrantado. Como é que a gente desenvolve isso? Como é que realmente a gente cultiva, a gente evidencia um coração quebrantado? Veja aqui algumas lições. Versículo 1, ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Meus irmãos, meus amigos, em primeiro lugar, nós precisamos clamar, ansiar, desejar, buscar as misericórdias de Deus. Nós precisamos entender que não há nada em nós que traga a bondade de Deus sobre nós. Se algo de bom vem de Deus para conosco, não é um mérito nosso, é uma expressão da sua misericórdia. Como é que um coração quebrantado se coloca diante de Deus? Carente da sua misericórdia. Foi assim com o fariseu e com o publicano na parábola. O fariseu achava que tinha mérito, jejuava, orava, dava dízimo, não fazia isso, não fazia aquilo. Mas o publicano, ele nem para o céu não olhava, ele só batia no peito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Meus irmãos, a entender isso, dependemos de que Deus se agrade de nós, não por algo em nós, mas pela misericórdia do Senhor. Entender um pouco melhor. Conta-se que Napoleão, aquele conquistador francês, ele vai condenar um dos seus soldados à morte. E o motivo dessa condenação é porque aquele soldado havia desertado. Aquele soldado havia abandonado a tropa no momento da batalha, digno de morte. Aí a mãe daquele soldado vai até Napoleão para clamar pelo seu perdão. E no que ela está clamando pelo seu perdão, ela diz: Napoleão, usa de misericórdia com meu filho. Napoleão, ele diz assim: seu filho não é digno de misericórdia. E a mãe sabiamente responde: se ele fosse digno, não seria misericórdia. Meus irmãos, meus amigos, entendamos isso. Pense bem, se ele fosse digno, não precisaria de misericórdia. Olha, a misericórdia é olhar para o homem, olhando as suas falhas, olhando o seu pecado, mas mesmo assim, apesar das falhas e dos pecados, Deus se voltando em bondade para com o homem. É assim que nós precisamos nos voltar a Deus. Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho. Davi está dizendo: Deus, eu sou adúltero, eu sou assassino, eu sou mentiroso, eu sou hipócrita. É por causa dessas coisas que eu preciso da tua misericórdia. É assim, meus irmãos, em primeiro lugar, clamando para que Deus use de misericórdia para conosco. E olhando para isso, olha o que Davi vai dizer, verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Meus irmãos, um coração quebrantado é um coração que tem convicção de pecado, que tem convicção das suas falhas, das suas mazelas e das suas misérias. É aquela pessoa que realmente entende que errou, que não procura justificar, que não procura minimizar, que não procura transferir, mas que realmente está convicto do seu pecado e está triste por ter pecado. Pense bem nisso: convicção e tristeza. Tem aqueles que não têm convicção, e tem aqueles que, mesmo tendo convicção, não têm tristeza. Tenta justificar, tenta desculpar, tenta minimizar. Davi não está fazendo isso. Ele está dizendo: Deus, eu preciso da tua misericórdia, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Tem estudiosos que dizem que quando ele fala que o seu pecado está diante dele, é porque ele olhava para a esposa com quem ele havia adulterado e ele falava: meu pecado está aqui diante de mim. Não é isso não, meu irmão, não é isso não, meu amigo. Não é o que os seus olhos humanos veem, é o que o seu coração sente diante do Senhor. Só para a gente entender isso melhor,
mantém sua mão nessa passagem. Quando você olha 1 Samuel 24, verso 5, diz ali uma expressão que mostra a evidência de um coração quebrantado. 1 Samuel 24, verso 5, diz assim, 1 Samuel 24, verso 5 diz: sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Percebe o que é uma pessoa que reconhece pecado? Que reconhece quando falha? Sentiu o coração bater. Não é algo assim que a gente vai precisar convencer a pessoa, o seu coração se sensibiliza com a falha que comete. Meu irmão, meu amigo, você já sentiu o seu coração bater? Não é se palpita, porque todo o coração palpita, principalmente quando está acelerado. Essa é a consciência, te convence, se o Espírito Santo tem liberdade de te falar. Só para perceber que isso é algo bem comum em Davi, você viu 1 Samuel 24. Olha 2 Samuel, também 24. Uma outra situação. 2 Samuel, também 24. 2 Samuel 24, agora é o versículo 10. 2 Samuel 24, agora no versículo 10, diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Entendeu o que é convicção de pecado? Contra ti somente pequei. Meu irmão, olha, Davi, ele sente o coração dele bater quando ele erra. Ele sente o coração dele bater quando ele peca. É uma pessoa que se sensibiliza, que tem convicção de que pecou e que se entristece com o seu pecado. Será que Deus realmente ele está interessado nos nossos talentos? Será que Deus realmente está interessado nas nossas posses? Será que Deus realmente está olhando para nós a partir dos nossos acertos? O que adianta eu ter talento, mas eu peco e não reconheço? Ou quando eu reconheço, não me entristeço? Ou não me entristeço a ponto de mudar? O que adianta eu ter posses? O que adianta eu ter vários feitos que parecem importantes diante das pessoas, mas meu coração para com Deus é endurecido? Meu amigo, considera isso diante do Senhor. Você precisa analisar a condição do seu coração e se esforçar para desenvolver atitudes de um coração quebrantado. Meu irmão, nós precisamos disso. Nós precisamos disso no casamento. Sabe aquele marido que nunca pede perdão? Sabe aquela esposa que nunca pede perdão? Precisamos disso na família. Aqueles filhos que são pescoço duro com os pais. Aqueles pais que não se sensibilizam com seus filhos. A palavra de Deus vai nos dizer que é a partir daí que o Senhor se agrada de nós. E é a partir daí que nós somos aceitos diante dEle. Mas uma terceira atitude que o texto vai nos trazer aqui. Davi, na sua convicção de pecado, nesse texto que você leu de 1 Samuel, ele vai insistir dizendo, olha, procedi loucamente. Só para a gente perceber como é que isso é uma evidência de um coração quebrantado, continua no Salmo 51, ele vai dizer no versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Na sua convicção, ele está dizendo, olha Deus, infelizmente eu sou assim desde o meu nascimento. Deus, infelizmente eu sou essa pessoa falha, eu sou essa pessoa má, eu sou essa pessoa que se desvia e quando menos espera se desvia de novo. Essa é a condição da minha natureza, é por isso que eu preciso da tua misericórdia. Meus irmãos, nós gostaríamos de fazer um propósito um diante do outro, ou um propósito diante de Deus, de que nunca mais erraremos, de que nunca mais falharemos. Davi está dizendo, Senhor, infelizmente,
Minha condição é essa. Para que haja uma diferença, Senhor, para que haja algo diferente, eu preciso que o Senhor faça a diferença em mim. Olha o que ele fala no versículo 7. Ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O que Davi está dizendo aqui? No Velho Testamento havia algumas leis sacerdotais. Quando você vai no livro de Levítico, havia uma purificação cerimonial. Como é que funcionava isso? Se alguém tivesse uma lepra, a lepra é uma enfermidade que simboliza pecado. Por qual razão? Porque a lepra torna insensível aquela parte afetada. O pecado faz com que o homem fique espiritualmente insensível. A lepra, ela tem a tendência de se espalhar. O pecado, ele se espalha. A lepra fazia com que o doente ficasse separado da sua comunidade. O pecado separa o homem de Deus. E a lepra é degenerativa, assim como o pecado é degenerativo. A lepra levaria à morte, assim como o pecado leva à morte. Então o leproso, ele era declarado assim diante do sacerdote. Ele tinha que ficar separado de todos. Só que poderia acontecer de alguém ser curado. A pessoa curada, como é que aconteceria com ela? Ela ficaria diante do sacerdote, o sacerdote pegaria uma bacia e colocaria ali o sangue do cordeiro, mas a água da bacia de bronze lá do tabernáculo. Tudo ligação espiritual. Aí aquela bacia que ao mesmo tempo tivesse o sangue e que tivesse a água, o sacerdote pegaria uma planta chamada hisopo. Uma planta chamada hisopo. Pegaria a planta, mergulharia naquela bacia que tem sangue, que tem água, e aspergiria sobre o impuro, aspergiria sobre o leproso, aspergiria sobre o contaminado. E com esse processo de aspergir com o hisopo o sangue e a água no contaminado, ele declararia o então impuro, agora puro. Ele declararia o então imundo, agora limpo. Ele declararia o que antes era leproso, agora curado. Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai pegar essa situação sacerdotal, essa situação levítica, essa situação religiosa, para trazer uma realidade espiritual. Olha, ele nasceu em iniquidade, em pecado ele já foi concebido, ele tem convicção de pecado, ele sabe que o seu pecado está sempre diante dele, e ele fala: Deus, olha, eu não posso fazer nada para mudar essa realidade, eu não posso fazer nada para mudar a minha condição, mas Deus, eu não estou feliz com isso, eu não estou satisfeito com isso, eu estou pedindo a tua misericórdia, e Senhor, eu não posso mudar, mas o Senhor pode, eu não posso transformar a minha alma, mas o Senhor pode. Então, Senhor, assim como o sacerdote pega o sangue do cordeiro, através do sangue de Cristo, através do sangue de Cristo me purifica do meu pecado, através do sangue de Cristo lava a minha alma, lava o meu coração, lava a minha consciência. Mas, meus irmãos, se lembra que ali naquela bacia tinha sangue e que tinha água? O sangue representava o sacrifício de Cristo, a água vinha do altar de bronze, a água representa a palavra de Deus. Lembra quando Jesus Cristo vai lavar os pés dos discípulos? Lava o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando chega em Pedro, Pedro fala: nunca me lavarás os pés? Aí Jesus fala: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Por que aquilo era tão importante? Porque aquilo era essencial para ter comunhão com o Senhor. Não era o ato, era o que o ato simboliza. Se nós não formos purificados pela palavra de Deus, nós não temos parte com Cristo. Pedro vai dizer: Senhor, já que é assim, não só os pés, lava o corpo inteiro. Aí Jesus fala: não, quem já foi purificado não precisa lavar senão os pés. Jesus está dizendo: olha, aqueles que já foram alcançados pelo sangue de Cristo, olha, já foram purificados em sua alma. O que eles precisam agora é, pela palavra de Deus, lavar o seu caminhar, lavar os seus pés. Davi está dizendo: Senhor, sabe como é que a minha condição pode ser mudada?
tanto internamente quanto externamente? Sabe como é que eu, que nasci em pecado, eu que vivi em pecado, eu que tenho essa propensão para o pecado, sabe como é que pode ser mudada a minha condição? Pelo sangue de Cristo, aquele sangue na bacia, e pela palavra de Deus, aquela água também na bacia. Ele está dizendo: olha, purifica-me, pelo sangue de Jesus e pela palavra de Jesus, purifica-me. Meus irmãos, eis aqui algo muito importante em quem tem o coração quebrantado. Ele quer mudança, e ele sabe que a mudança vem não pela psicologia, que a mudança vem não pela ideologia, que a mudança vem não pela educação, que a mudança vem apenas a partir de Deus, e Deus faz pelo sangue de Cristo e pela sua palavra, que é viva, eficaz e fala ao coração do homem. Em nome de Jesus, reflitamos sobre isso, porque é necessário que tenhamos um coração quebrantado. Davi está dizendo: Senhor, purifique-me com hisope. Algo muito importante em quem tem convicção de pecado, algo muito importante em quem se entristece com o seu pecado, é o desejo de ser purificado, é o desejo de ser santificado. E meus irmãos, meus amigos, eis aqui algo muito, muito relevante. A santificação nunca vai ser uma imposição do alto, vai ser sempre um desejo de baixo. Entendamos isso. Não é Deus que empurra a santificação goela abaixo dos seus filhos. São os seus filhos que desejam intensamente a santificação que vem do Senhor. É um desejo de baixo, não é uma imposição de cima. Meu irmão, eis aqui uma grande questão que faz diferença entre um coração quebrantado e um coração não quebrantado. Eis aqui uma grande diferença que mostra quem realmente é uma pessoa espiritual e aquele que é tão somente religiosa. A pessoa espiritual, ela não quer apenas cumprir um rito, ela não quer apenas bater um cartão, ela realmente quer que aquilo que ela professa seja real no seu interior. A santificação não é uma imposição do alto, é um desejo de baixo. Pensando um pouco nisso, Salmo 139, o salmista fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes do meu assentar e do meu levantar, antes que a palavra chegue na minha boca, tu já conheces por inteiro. Aí no finalzinho, no último versículo, ele fala: Senhor, já que tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Percebe ele dizendo: Senhor, já que tu me sondas, já que tu sabes aquilo que em mim não está certo, Senhor, não deixe essa condição continuar, não me deixe continuar no caminho errado, vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que a gente está enfatizando com isso? Santificação nunca vai ser uma imposição do alto, vai ser sempre um desejo de baixo. Uma pessoa de coração quebrantada, ela quer mudança na sua vida, ela quer transformação, ela quer melhora. Davi está evidenciando isso. No Salmo 19, também escrito por Davi, ele termina dizendo assim: quem é que pode conhecer os próprios erros? Expurga-me tu, Senhor, daqueles que me são ocultos. Davi está dizendo: Senhor, olha, aquilo que eu sei que está errado, eu estou procurando mudar. Mas aquilo que eu não percebi que está errado na minha vida, Deus, não deixa passar em branco, não deixa passar despercebido. Quem é que pode conhecer os próprios erros? Expurga-me tu, Senhor, daqueles que me são ocultos. Uma pessoa de coração quebrantada, ela quer mudança, e ela sabe que essa mudança vem pelo sangue de Cristo e pela palavra de Cristo. Diga no seu coração: Senhor, purifica-me com hisopo. Assim como o sacerdote aspergia aquele sangue e aquela água sobre o leproso, sobre o imundo, sobre o contaminado, e a partir daí declarava o leproso, o impuro, o contaminado puro, Senhor, da mesma maneira, através do sangue de Cristo, através da palavra de Cristo, purifica a minha vida. Uma atitude adiante para a gente poder caminhar para o final. Versículo 10, caminhando com isso, ele diz: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. A Bíblia vai dizer: quem está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Davi está dizendo: Deus, eu sou rei. Deus, eu estou num momento feliz do meu reino. Deus, as pessoas aplaudem dizendo: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Oh Deus, as pessoas acham que isso me alegra, mas Senhor, quando eu olho para a minha condição e eu vejo que em mim tem um coração imundo e tem um espírito que infelizmente não se mantém, Senhor, meu maior desejo não é ser rei, meu maior desejo não é ser valorizado pelas pessoas, meu maior desejo, Deus, minha oração, purifica meu coração, cria em mim um coração puro. Meu irmão, precisa haver esse desejo em você. Deus, faz de mim um marido melhor. Precisa haver esse desejo no seu coração, minha irmã. Faz de mim uma esposa melhor. Faz de mim um marido melhor, uma esposa melhor. Faz de mim um homem melhor, uma mulher melhor. Faz de mim um crente melhor. No meu trabalho, que eu seja um funcionário melhor. Na minha vizinhança, que eu seja um vizinho melhor. Na minha igreja, que eu seja um crente melhor. Meus irmãos, o desejo que há no coração quebrantado é o desejo de melhorar, é o desejo de poder ir adiante, é o desejo de saber que Cristo está sendo manifesto na sua vida. Aqui então vai ter um princípio que nossa doutrina às vezes nos deixa, como é que a gente pode dizer, erroneamente seguros. Vou explicar um pouco melhor. Abre aqui, observa por favor, um pouquinho mais embaixo. Ele diz assim, verso 11: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Bom, deixa eu explicar. Nós temos uma doutrina sustentada pela Bíblia de que salvação não se perde. E realmente salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque não dependeu de nós, dependeu do sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina válida que deve ser sustentada. Só que às vezes nós fazemos um mau uso dessa doutrina que é válida, dando a entender que porque salvação não se perde, nós não precisamos ser temerosos acerca da nossa condição espiritual. Davi está dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Sabe o que é isso? Medo de ser rejeitado por Deus. Você sente isso no seu coração? Eu sinto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, na atual dispensação, ele sela o crente e nunca sairá do crente. É o nosso selo de redenção. Então, quando Cristo arrebatar a sua igreja, todos aqueles que tiverem o Espírito Santo sobem com Jesus Cristo. Então, realmente, nenhum crente sincero perde o Espírito Santo. Só que Davi, naquela dispensação, ele se lembrava que Sansão tinha o Espírito Santo. Sansão brincou com Deus, o Espírito Santo se retirou de Sansão. E ele sabia que Saul, antes dele, teve o Espírito Santo, mas brincou com Deus, e o Espírito Santo foi também retirado de Saul. Aí ele sabia, olha, Sansão perdeu o Espírito Santo, Saul perdeu o Espírito Santo. Eu, infelizmente, adulterei, assassinei, menti e fui hipócrita. Percebe o medo que ele tem então? Não me repulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Meu irmão, é verdade, nós hoje não perdemos o Espírito Santo e nós não perdemos salvação, mas isso deve ser realmente um motivo para a gente andar a vida cristã sem nenhum temor. O que o Novo Testamento vai dizer? Não haja entre vós, está em Hebreus, Novo Testamento, algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um prato de lentilha, rejeitou a sua bênção, trocou a bênção por um prato de lentilha. E como é que Hebreus continua? Depois ele não encontrou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas tivesse buscado. Meu irmão, percebe o que o Novo Testamento está nos ensinando?
É verdade, salvação não se perde. É verdade, o Espírito Santo não se retira da vida do selado. Mas isso, meus irmãos, não é motivo para nós vivermos uma vida cristã sem temor, sem respeito, sem receio, sem cautela, sem vigilância. Davi está mostrando no seu coração quebrantado que ele tem medo de perder a presença de Deus. Meu irmão, eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo de ser rejeitado por Deus, não quanto à salvação, mas quanto às bênçãos que o Senhor tem na minha vida, quanto à graça que Ele manifesta para comigo dia a dia. É um cuidado que a gente precisa ter se a gente realmente quer ter um coração quebrantado. Jesus Cristo vai chegar à igreja de Éfeso e vai dizer assim: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrependa-te e volta. Senão, virei contra ti e retirarei o teu castiçal, retirarei o teu candeeiro. Percebe o Novo Testamento colocando essa advertência para a igreja de Cristo? Qual é a ideia? Candeeiro é aquilo que traz brilho, candeeiro é aquilo que traz luz. Jesus está dizendo: olha, igreja, já que você abandonou, já que você perdeu o primeiro amor, se você não se arrepender, se você não voltar onde você perdeu e voltar aos primeiros passos, o teu candeeiro, o teu brilho será perdido. Pensa bem se não tem a ver com a condição que o verso aqui vai colocar. Observe bem como é que ele diz aqui, versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Não é restituir a salvação, porque salvação não se perde, mas restitui-me a alegria da salvação. Percebe aí que o candeeiro, o brilho foi tirado? Percebe aí que aquilo que brilhava na vida de Davi foi tirado? Meus irmãos, o salvo, o crente que não tem temor do Senhor, que não se quebranta, é um crente que não tem alegria na sua salvação. Perdeu o brilho, perdeu a luz. Ele não se contagia e ele não contagia ninguém. Eu tenho medo que isso aconteça comigo. Eu falo com Deus: Senhor, não permita que eu perca a graça na minha caminhada com o Senhor. Não permita que eu perca a graça no meu ministério. Não permita que eu perca a graça no meu casamento, a graça na minha família. Senhor, dá-me sempre a alegria da tua salvação. Não tira de mim um castiçal, não tira de mim o brilho. Um coração quebrantado é um coração que teme e que treme diante do Senhor. Precisa ter temor, precisa ter respeito, precisa ter vigilância, precisa ter cautela. Mas, meus irmãos, não quero fazer uma exposição de todo o Salmo. Me permita, então, caminhar um pouco mais para o final e deixar aqui lições finais sobre essa passagem. Versículo 13 diz assim: então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O que Davi está dizendo? Senhor, diante do teu agir na minha vida, diante da tua graça, da tua misericórdia, diante do perdão, diante da transformação na minha vida, eu quero dizer para o Senhor que nada disso será em vão. Nada disso vai ficar apenas em mim. O que o Senhor fizer em mim, eu quero me dispor a que outros também desfrutem disso. Um coração quebrantado, meu irmão, um coração quebrantado, meu amigo, ele desfruta das bênçãos de Deus não como egoísta, ele desfruta das bênçãos de Deus como um altruísta. Ele não quer apenas ser receptáculo dessas bênçãos, ele quer ser um canal para que outros desfrutem das mesmas bênçãos. Ele está pedindo por transformação para si, ele está pedindo por perdão, ele está pedindo para que Deus não desista dele. E o Senhor fazendo isso, olha como é que ele coloca: então ensinarei aos transgressores. Eu vou ensinar aos que falharam como eu falhei, aos que pecaram como eu pequei. Eu vou dizer a eles que tem esperança, eu vou dizer para eles que tem transformação, eu vou dizer para eles que tem salvação. Uma pessoa que realmente tem um coração segundo o coração de Deus, ele não apenas quer ser abençoado, ele quer ser canal para que outros também sejam abençoados por meio dele. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, meu amigo.
Deus não apenas quer fazer algo por nós, Deus também quer fazer algo através de nós. Não apenas por nós, mas também através de nós. Deus chama Abraão e Deus diz assim: Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar os que te abençoarem. Seja através de você bendita todas as famílias da terra. Vai abençoar Abraão para que através de Abraão todas as famílias da terra também fossem abençoadas. Não apenas Abraão como o alvo das bênçãos, mas também como um canal para que outros fossem abençoados. Uma pessoa que realmente tem um coração segundo o coração de Deus tem esse desejo. É por isso, meus irmãos, é por isso que nós, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos nos esforçar para vivermos novidade de vida, para mostrarmos para as pessoas à nossa volta que houve esperança para nós, que houve transformação, e isso quer dizer que para elas também há esperança, para elas há transformação. Finalizando, em último lugar, o texto aqui vai dizer assim, verso 17 foi o verso que a gente começou, aí o verso 18 fala: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Como é que Davi está finalizando isso? Ele está dizendo: Deus, tem algo que é próprio do Senhor. O Senhor tem como próprio teu abençoar, cuidar. E o Senhor, na tua bênção, no teu cuidado, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto maior. E esse projeto maior não consiste em mim, consiste em Israel, consiste em Jerusalém. Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito maior que vai muito além de mim. Teu propósito é o teu povo. Meu irmão, olha, entendamos isso. Nós, porque vivemos uma época de individualismo, nós achamos que a nossa relação com Deus é apenas nós e Ele. Mas assim como no Velho Testamento, Davi sabia que acima dele havia Jerusalém, que representava Israel, havia Sião, o povo de Israel, saiba que acima de você existe a igreja de Jesus Cristo. Acima de você existe toda a somatória do povo de Deus. Nós somos apenas um membro de um povo bem maior. E aí nós precisamos entender isso. Deus, me abençoa para que teu povo seja abençoado. Senhor, me ajuda a ser bênção na somatória do teu povo. Um coração quebrantado não está preocupado apenas consigo, está preocupado com a glória de Deus, está preocupado com o alcance dos transgressores, como a gente viu no versículo 13, e está preocupado com a edificação de todo o povo do Senhor. Meu irmão, existe algo muito maior do que nós mesmos, é a própria igreja do Senhor, é a somatória do povo pelo qual Cristo morreu. E é por causa disso que nós precisamos zelar pelo nosso bem, pelo bem do povo do Senhor, pelo bem dos transgressores, pelo bem da glória do nosso Deus. Davi, até então, ele ficaria marcado na história como um homem que, infelizmente, envergonhou o nome do Senhor como nenhum outro até aquele momento. Saul havia falhado, mas não foi igual a Davi. No entanto, a atitude que Davi tem neste salmo, o seu arrependimento, a sua confissão, muda drasticamente a sua trajetória. Ele, a partir daí, é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, um homem de um coração quebrantado. Meu irmão, em nome do Pai, que nós desenvolvamos em nossas vidas, que nós desenvolvamos em nós atitudes, evidências, que haja busca por um coração quebrantado. Meu amigo, é uma reflexão para você fazer. A grande questão é essa: qual a condição do seu coração acerca do seu pecado? Você está feliz? Você está acomodado? Se entristeça, reconheça e clame pelo Senhor pela mudança que só Ele pode fazer, pelo sangue de Cristo e pela palavra de Cristo. Qual é o meu desejo com o compartilhar essa mensagem? É que através disso, teu casamento seja um casamento de pessoas com o coração quebrantado. Aprende a reconhecer erro,
Aprende a pedir perdão. Aprende a buscar por mudança. Que sua família seja uma família marcada por corações quebrantados. Que a sua vida cristã seja uma vida cristã marcada por um coração quebrantado. Mas, meu amigo, você que de repente ainda não conhece o Senhor e ainda não fez uma entrega, entenda isso. A grande questão é como você lida com Deus acerca do seu pecado. Reconheça, se entristeça, confesse e peça por transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Convido todos a curvarem suas cabeças, fechar os seus olhos, para termos uma última palavra de oração antes do pós-lúdio. Cada um onde estiver, teve algo de Deus voltado para você com essa palavra? Você percebe que precisa de um coração quebrantado? Reconhecer pecado, se entristecer por ele e pedir pelo Senhor a mudança que só Ele oferece? Clame ao Senhor. Davi vai dizer: Senhor, contra Ti pequei, contra Ti somente. Deus, meu problema principal não é com ninguém, é com o Senhor. Cria em mim um coração puro. Cria em mim, ó Deus. Purifica-me com ensopo. Transforma-me pelo sangue, pela água, por Cristo, por Sua palavra. Deus, não desista de mim, não retires de mim o Teu Espírito, não me expulse da Tua presença. Pai bendito, eu quero clamar ao Senhor para que por Tua bondade o Senhor se agrade de nós, ó Deus. Senhor, muito obrigado, porque nós vemos na Tua palavra o caminho para podermos andar com o Senhor e sermos aceitos na Tua presença. Senhor, nos ajuda a ter essas atitudes, nos ajuda a vivermos dessa forma. Quero Te agradecer pela Tua igreja e pelo Teu povo. Quero Te pedir para que essa palavra de alguma maneira tenha alcançado algum coração que está nos acompanhando nessa transmissão. Deus, nos ajuda a ser bênção para o Teu povo e nos ajuda a glorificar o Teu nome. É a nossa oração, é o nosso louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Com o pós-lúdio agora e oração silenciosa, estaremos encerrando o nosso culto.